Think about the Sahel region, one of the poorest, yes, yet fastest growing demographically. The succession of military coups will make the region more unstable for years ahead. Russia is both influencing and benefiting from the crisis, and the region has become fertile ground to the rise of terrorism. Olhemos para a região do Sahel, que é uma das mais pobres do mundo e que cresce de forma estrondosa demograficamente. Ou seja, olhemos para a região mais pobre do mundo, onde não param de crescer, não param de se multiplicar. As pessoas se multiplicam por meio do coito. O sucesso dos golpes militares na África só vai piorar a situação no continente. Claro, a Rússia está a influenciá-los a fazerem golpes e também está a beneficiar bastante desta crise. We need to show the same unity of purpose towards Africa as we have shown towards Ukraine. This is a must. O que está a acontecer ali em África é do nosso interesse, porque mexerá e mexe com a nossa segurança e com a nossa prosperidade. Portanto, nós temos que mostrar o mesmo interesse que nós mostramos à Ucrânia, a recebermos ucranianos em África. O interesse que estamos a dar à Ucrânia deve ser o mesmo que temos que dar para os africanos, para a África. We will work on a new strategic approach to take forward at the next EU-AU summit. Nós estamos aqui a desenhar uma nova estratégia para a próxima cimeira, para a próxima summit, União Africana e União Europeia. De formas a poderem tomar parte da solução do problema em África, na região do Sahel, onde só sabem se fazer, aí se multiplicam, onde também os golpes estão agora a acontecer, só vão piorar a situação com o continente africano. São palavras da Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, uma mulher de muito respeito a nível da Europa, uma mulher que até é catedrática, é escritora, é formada em declarações, são sim uma ofensa para a África, ok? Se nós lermos a pé da letra, portanto, essas declarações são uma ofensa para os africanos. Primeiro é que só estão a acontecer agora em função dos acontecimentos que também estão a acontecer em África. Antes de avançar, por favor, meu irmão, faz um like nesse vídeo, inscreva, partilha, ativa as suas notificações para não perder os próximos vídeos, por favor. Faz like, meu irmão. Ajuda o canal a crescer. O teu like é muito importante para o canal continuar a crescer. Se tu também gostas de ler, gostas de ler esses meus livros aqui, o link está aqui na descrição, os links, ou pode pedir. Aqui no meu Instagram, Liga o Cérebro, que eu mando para ti onde quer que tu estejas, está bem? Se faz favor. Essa é uma ofensa, esse discurso é uma ofensa aos africanos. Portanto, isso aqui, até porque já foi preferido há uma semana, 2 semanas atrás, mas vem no momento em que estão a surgir golpes em África, momento em que a presença, não é, a influência europeia em África está a reduzir, muito mais na região do Sahel, uma altura em que o Níger expulsa a França, o Burkina Faso expulsa a França, o Mali expulsa a França, Guiné-Conakry expulsa a França, portanto, no Gabão não vou dizer porque mesmo não se caracteriza. Dizer que os africanos são muito pobres, mas muito pobres mesmo, e que crescem demograficamente, ou seja, são muito pobres e só sabem se fazer e multiplicar-se. A pergunta que se coloca é por que a região do Sahel é muito pobre se a França está lá há mais de 20 anos, se a Europa esteve em África há mais de 500 anos, por que a região do Sahel é muito pobre? Por que a região do Sahel é muito pobre? Perguntemos a doutora Ursula von der Leyen por que a região do Sahel é pobre, por que a África é pobre. E queremos que ela nos responda segundo a história, porque se for para responder segundo, sei lá, as visões, sei lá, globalísticas, se perguntarmos a qualquer acadêmico europeu por que a África é pobre, segundo a história, que é a única verdade que existe, ela vai dizer que 50% da culpa da pobreza africana é da responsabilidade dos europeus. Não há dúvida nenhuma. Hoje 50% é dos líderes africanos, não há dúvida nenhuma. África, os líderes africanos têm 50% da culpa e a Europa tem 50% da culpa. Ponto. Até porque enquanto a Europa crescia, enquanto a Europa se organizava, a África estava a lutar contra a colonização. Ok? Enquanto, por exemplo, a
a Ucrânia está em guerra agora, né? Há países europeus, africanos, a crescerem, está a perceber? Portanto, você não pode comparar o teu crescimento econômico com alguém que esteve a lutar enquanto tu crescias, não faz sentido mais, né? Portanto, a Europa é uma economia de tecnologia, de produção, ok? A Europa sem recursos naturais da África, a Europa sem energia da Rússia, a Europa sem o petróleo da América, não tem nada. Portanto, a Europa tem tecnologia, tem produção, tem cultura, tem história, mas não tem força de trabalho, cada vez mais a demografia. A demografia é essa que ela disse, na Europa está em escassez, e ela falou que cresce demograficamente. Ela falou no espírito de ofensa, mas para as economias, eu sou economista, quanto mais um país cresce demograficamente, é bom para a economia, ok? Porque são as pessoas que fazem o quê? Fazem um ciclo de renascimento da população. São pessoas que são força de trabalho, são pessoas que podem servir para as economias como sendo mão de obra barata, como fez a China, e assim alavancar a economia. Em países com governos inteligentes, a população é um recurso extraordinário. O grande problema é que, claramente, a influência da União Europeia em muitos países africanos está a fazer com que os populares africanos possam adiar essas populações, os seus recursos mais cobalto, e focarem nos interesses pessoais, está a perceber? Por isso é que eu digo assim, 50% da culpa da pobreza em África é sim da Europa, e ninguém vai negar, e todos aqueles que leram história real da África e da Europa não vão negar, com exceção dos emocionados, e 50% é dos líderes africanos que continuam a ser vassalos dos europeus. Isso se registra no norte, no sul, no centro, no ocidente e no oriente da África, ponto. E agora, ela ao dizer também que nós precisamos agora olhar para a África como estamos a olhar para a Ucrânia, é um discurso muito controverso, né? Tu dizes que eles são pobres, depois dizem que eles só sabem se fazer, depois dizem que os golpes vão lhes fatigar cada vez mais, depois dizem que nós temos que ir lá também. Portanto, está a dizer que os desprezos que deste, pelo menos, era um desabafo. Por que é que precisas ir para lá se eles só sabem se multiplicar, se eles só são os mais pobres? Por que razão? Ela disse, né, que ameaça a nossa segurança, ameaça o nosso desenvolvimento. Claro, porque com a pobreza, com as guerras em África, os europeus, os africanos vão para a Europa. Okay? Por que vão para a Europa? Porque os europeus estiveram lá, tiraram alguma coisa para poder trazer para a Europa, está a perceber? Portanto, claramente, a guerra, a insegurança em África ameaça a paz e a insegurança na Europa. O mundo hoje está globalizado, estão todos ligados, né? Somos todos irmãos, portanto, brancos casaram com negros casaram com brancos, estão todos família hoje em dia, está a perceber? Portanto, claramente, o que acontece na Europa, na Europa afeta a América, o que acontece na América afeta a África, somos todos uno. Por isso é que a Europa tem de mudar a sua política externa, ou seja, trabalhar de fortalecer a África. Se a Europa continuar a fragilizar a África, tirando os recursos naturais, tirando os recursos humanos e cada vez mais enfraquecer a África, é a própria Europa que nunca estará segura. Portanto, o trabalho da Europa hoje tem que ser inverso, fortificar a África, ok? Ajudar a África, porque com quê? Com tecnologia, okay? Com tecnologia, e para que a Europa amanhã possa descansar tranquilo. E, assim, e também, claro, se a Europa, se a África for forte, os africanos na Europa, os africanos na América vão todos voltar para a África. Portanto, a Europa fica também fica também desguarnecida, tá? Portanto, é aqui. Eu não sei o que é que nessa mídia a União Africana e a Europeia vão tratar, porque o fortalecimento da África vai colocar em xeque, em trade-off, a estabilidade macroeconômica europeia. E a pobreza em África vai colocar em trade-off a segurança europeia. Eu não sei o que a União Europeia vai contar aos africanos. Eu só acho que eles devem encontrarem-se e buscar soluções sobre a África em África. Porque soluções europeias em África não irão funcionar por várias questões culturais, religiosas, espirituais, de interesses, várias questões. Soluções europeias e aplicadas em África nunca irão funcionar. Ponto. Este discurso foi muito forte, não gostei, e é um sinal de que parece alguns golpes em África poderão trazer esperança para a África. Estamos juntos, até o próximo vídeo, família.